Time, operar petróleo é uma coisa muito legal e que encaixa muito no operacional no Brasil, para quem opera dólar. Por quê? Porque você vai negociar petróleo em qualquer lugar do mundo em dólar. Ou seja, primeira coisa que vocês vão prestar atenção no dólar é que quando o preço do dólar sobe, o poder de compra dos Estados Unidos sobre a commodity, ela diminui, certo? E a mesma coisa, quando ficar mais barato, o poder de compra dos Estados Unidos sobre ela melhora, ele consegue comprar mais petróleo. E os Estados Unidos compram muito petróleo, ou seja, a sua moeda se fortalece. Então, galera, a gente vai operar petróleo, não desassocia ele do dólar, fechou? Então, vamos lá. O que eu coloco na minha tela para operar? Primeira coisa, eu tenho um painelzinho aqui de energia, certo? Que eu vou olhar tudo que eu tenho aqui dentro dos setores, tanto com etanol, né, o Brent, o Sweet Crude Oil, né, que eu tenho tanto quanto gás natural, né, tem vários aqui, né, tem vários, gasóleo, WTI, eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Cara, primeira coisa, aqui eu vou ficar esperto. Claro que o etanol aqui a gente vai olhar dentro da B3, né? A variação da cotação deles. Só para ter uma noção do que está acontecendo no setor de energia, beleza? Aí eu vou ficar esperto principalmente no crude e no Brent, né? O Brent é o crude oil e o WTI, né? Qual é a diferença deles? WTI é o Western Texas, né? E o Brent ali seria em algumas outras bacias aí, mais ali para o Oriente Médio, né? Vamos colocar assim dessa forma para simplificar esse rolê todo, beleza? Qual é a diferença dos dois? Primeiro, o Brent ele sempre vai ser um pouquinho mais caro do que o WTI. Por quê? O peso molecular deles é diferente. Você precisa de mais WTI para produzir a mesma quantidade de Brent, ou seja, o WTI é um pouquinho mais fino. Consequentemente, existe um trade-off entre o preço dos dois, ou seja, o WTI sempre vai ficar um pouquinho mais barato aí. Então não importa se vocês forem tradear o WTI ou o Brent, vocês vão saber que o WTI sempre vai ficar um pouquinho mais barato. Eu particularmente opero o Brent, tá? Mais indiferente. De vez em quando eu faço algumas operações ali também no WTI, mas aí, cara, não tem. Eu não fico fazendo conta de quanto o preço deles deveriam estar, de distorções. Aí tem gente que faz isso. Eu não vou fazer isso aqui com vocês agora. Beleza? Eu vou olhar em todos os contratos que eu tenho para me posicionar mais ou menos o que está acontecendo com ele aqui. Tem um cenário total para saber se ele está subindo ou se ele está caindo. Principalmente aqui nas cotações da DICE, que são extremamente confiáveis. Fechou? Galera, não tem um painel desse aqui, não tem uma plataforma dessa, tudo bem, tá tudo certo, fique em paz. Vocês vão precisar de uma conta numa exchange, né? No caso aqui, eu uso uma exchange fora do Brasil, certo? Para fazer as minhas operações pelo próprio Meta mesmo, coisa simples, né? E aqui dentro eu vou analisar a variação aí do meu ativo para poder fazer as minhas operações. Então o meu clique ele acaba saindo aqui por dentro dessa plataforma. Certo? Bom, então eu vou fazer aqui por dentro as minhas operações. Então eu vou analisar o mercado aqui, né, como um todo, certo? Não vou me esperar baseado no que está acontecendo daqui para trás. Daqui para trás para mim não interessa, eu uso só como uma referência. Eu vou sempre pensar daqui para frente, né? E como que eu vou tomar essas minhas posições de compra ou de venda? Primeira coisa, a gente vai olhar o estoque de petróleo bruto que sai ali no calendário econômico toda quarta-feira, né? Ele vai mostrar para a gente o quê? Se eu estou produzindo mais ou não petróleo para saber a minha oferta e a minha demanda. Se eu tenho mais oferta, se eu tenho mais demanda para saber se a tendência do preço é subir ou cair. Outra coisa que vocês vão ficar espertos aí são nos relatórios da OPEC sobre o petróleo, sobre as conduções ali que eles têm sobre as políticas de produção, né, de expansão do petróleo, se vão tirar mais reserva ou não, tá? Outra coisa que vai impactar o preço, claro, são os conflitos aí, né? A gente viu ultimamente esse conflito que deu lá na Rússia, foi uma coisa bem séria, né? E acabou impactando diretamente o preço ali do petróleo. Então tudo isso vai te dar um cenário para você poder posicionar, certo? Agora, em relação ao tamanho da mão que vocês forem operarem, é claro, quando vocês começarem, vão ali no petróleo mini, sério, eles têm o contrato mini também, algumas exchanges têm contrato padrão, contrato mini. Vai no contrato mini, tá tudo certo.
E dentro do contrato mini, você vai operar uma fração desse contrato mini. Ou seja, essa operação aqui ela vai valer centavos de dólar para vocês poderem começar a pegar manha e começar a entender ali como é que o ativo funciona, certo? Fiquem espertos com a rolagem do contrato, né? Olhem o calendáriozinho das rolagens aí da corretora, que a própria corretora disponibiliza isso para vocês saberem se o contrato ele vai morrer, você vai posicionar um novo, né? Normalmente nessas corretoras eles matam o contrato e você tem que posicionar um novo. E em alguns casos, em algumas corretoras, ele já faz isso automático, você opera ali ele como se fosse um perpétuo, não precisa ficar fazendo isso, ele já faz automático, tá? Mas depende da casa aí também, certo? Tirando isso, galera, é só alegria. Presta atenção no cenário, presta atenção no que está acontecendo no mundo, que vocês vão conseguir operar muito bem o petróleo. Se você é uma pessoa antenada das notícias aí do mundo, cara, fica fácil, de verdade, operar esse carinha aqui. Fechou? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.